Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, no nosso encontro aqui, no sexto dia, quinta-feira da Semana Santa, nós temos um título extremamente forte. Está preparado para esse título? É A Vitória no Madeiro. Hoje nós vamos falar sobre o ponto crucial da Semana Santa, que é a crucificação do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Como você está, minha esposa linda? Eu estou muito bem, João. E você também? Como Estou vocês bem. estão? Espero que estejam todos muito bem. O nosso sexto dia. Já abra sua Bíblia ali no Evangelho de João, no capítulo 19. Lá nós temos 2 versículos que falam sobre o momento que Jesus está carregando a sua cruz. Eu vou ler para vocês. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Imaginem a cena. Ele carregando a cruz pesada nas costas, chegando num lugar que era o Calvário, e 2 pessoas também crucificadas do lado dele. Então nós sabemos que a cruz foi a peça em que Jesus consertou o mundo quebrado pelo pecado. E onde começou isso? No grande conflito, lá nos céus. Se arrastou até o momento da cruz. Na sua compreensão, na tua também e na minha, como a obra de Jesus na cruz pode consertar as coisas em nossa vida? Forte, né? Nós podemos ver que tudo que nós temos de ruim hoje tem como origem o pecado. Isso começou lá no Éden. Isso se arrasta até hoje na nossa humanidade. Mas Jesus venceu isso na cruz. Então, praticamente, ele nos libertou dessa questão do pecado. E por que isso está tão forte hoje? É isso que nós vamos entender no nosso estudo. Então, se você gostou da nossa introdução, deixe nos comentários, porque esse é o momento alto da nossa Semana Santa. Sim, crucificação, cruz. Cruz. A imagem da cruz desperta as mais diversas reações. Cruzes estampam bandeira de alguns países, camisetas descoladas. Cruzes povoam a paisagem triste dos cemitérios e lembram as piores perseguições religiosas. Cruzes se destacam em obras de arte e figuram nas marcas de automóveis. Pensando em Jesus e sua morte, a imagem tão comum da cruz nunca transmitiu uma mensagem entendida da mesma forma por todos, ou no mínimo pela maioria. Ainda hoje é assim. Na cultura popular, a cruz se transformou em um símbolo de morte e de terror. Pensando unicamente no símbolo, a cruz sempre despertou acusações filosóficas de loucura, escândalo, aclamações religiosas de gratidão e louvor. Afinal, como um instrumento de tortura pôde se transformar em vitória e salvação? Esse é um ponto que nós temos que pensar bastante, né? Como que a cruz se transformou numa vitória e salvação? Nós sabemos que a cruz foi o ponto culminante e decisivo do grande conflito entre o bem e o mal, como eu tinha falado antes. Foi a cruz que nos libertou. Foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da raça humana, por você, por mim, por você. Então, se ele falhasse no último segundo, tudo estaria perdido para sempre. Mesmo sendo o detentor de todo o poder no céu e na terra, Jesus tinha que suportar toda a dor do Calvário para cumprir essa missão. Então eu fico imaginando assim aquela cena, ele lá em cima, ele poderia dar uma palavra e acabar com tudo. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que era um processo que tinha que acontecer porque era o momento que ele ia vencer o mal aqui neste mundo. Então o preço de nossa redenção exigia apenas o derramamento do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. O caminho que ele trilhou não foi apenas o da morte, mas
uma coisa que não tem nome como expressar a questão da dor, de angústia sem medida. Então, por isso, essa cruz mostra para nós a importância da nossa libertação perante o mal. O que você tem a me dizer sobre isso? A gente para refletir assim, será que foi só Jesus que foi crucificado? Será que outras pessoas, nós sabemos que minimamente outros dois elementos, outros dois indivíduos também foram crucificados ali ao lado de Jesus? Vamos entender um pouquinho isso? Usada pelos povos antigos, a cruz era um instrumento desenhado para causar a morte mais dolorosa, lenta, cruel e vergonhosa possível. Era reservada unicamente para os piores criminosos. Normalmente, um grupo de 5 soldados realizava o trabalho de forma profissional. Em geral, as cruzes tinham cerca de 2 metros de altura, para facilitar a colocação e retirada dos prisioneiros. Cruzes mais altas eram reservadas para criminosos especiais. Eram utilizados pregos enferrujados de aproximadamente 12 centímetros. Além disso, era comum que os condenados fossem pendurados sem nenhuma roupa, expostos à mais degradante humilhação pública. Esses relances dolorosos revelam que temos apenas uma vaga ideia do sofrimento de Jesus. Para uma geração acostumada a confortos e prazeres, uma dor assim está além da nossa imaginação. Imagina nos tempos atuais, eu fico imaginando 2 metros de comprimento, mais 12 centímetros, deve ser mais ou menos desse tamanho. Horrível, horrível. Porém, o sacrifício de Cristo não envolvia somente uma cortante dor física, mas uma dor espiritual. Na mentalidade bíblica, se alguém morria pendurado em um madeiro, era por ser um maldito de Deus. Os réus da morte, pendurados no madeiro, não deveriam permanecer suspensos até o pôr do sol, pois mantê-los contaminaria a terra. Está lá em Gálatas, tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus não sofreu pelas maldições, ele foi feito maldição. No caminho até o Calvário, Jesus sofreu o ataque mortal da serpente satânica. Ele foi ferido pelo inimigo, que fez com que ele sofresse ao máximo para que desistisse de nos salvar. Por outro lado, pela primeira vez, Satanás o teve em suas mãos. Como um pecador, não pôde conter sua vontade incontrolável de torturá-lo, matá-lo, por mais que soubesse que isso prejudicaria a si mesmo. O pecado é assim. Sempre leva à autodestruição, por mais ilógico que pareça. A promessa que Deus fez a Adão e a Eva, lá no Éden, estava se cumprindo. No livro de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo apresentou a Cristo como o segundo Adão, que acertou onde o primeiro falhou. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E o pecado passou a toda a humanidade. Da mesma forma, por um só homem, muito mais a graça de Deus prevaleceu. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Jesus não desistiu, mas resistiu pacientemente até o último espasmo da musculatura, até a última gota de sangue, até o último suspiro doloroso. Consciente do cumprimento de sua missão, bradou, gritou: está consumado. Ele venceu. Esse está consumado de Cristo representa é quase que missão dada é missão cumprida, que a gente ouve com essa frase em tem filmes. Muito isso no Exército. No Exército. O soldado, muito. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida.
A maneira de Cristo falar isso para o Pai dele, para o Criador dele, está consumado. Eu vim para fazer, eu vim para salvar os pecadores que aceitarem, que me aceitarem. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Mesmo sendo doloroso na minha carne, mesmo eu sofrendo, sentindo tudo que eu senti, tá feito. Naquele momento, Satanás teve certeza, eu perdi. Acabou. Satanás já sabe que acabou. Só que ele quer ainda levar o máximo de pessoas para o fim que ele mesmo terá. E essa é a única força que ele tem. Ele só tem essa força de fazer o quê? Te afastar de Deus. De nos tirar da conexão com o Criador. Isso. Porque é uma necessidade nossa. É uma necessidade de buscar algo que está acima de nós. Então, muitas vezes, quando as pessoas dizem, não sei qual que é o sentido da vida, tá? Muitas vezes é atrelado a isso. Porque a pessoa não consegue se conectar com o Criador. Porque sabe que tem alguma força maior do que nós que rege todas essas coisas que estão aqui nesse plano. Então, esse é o nosso Criador. Nós temos que nos conectar com Ele. E o Satanás quer fazer o quê? Nos afastamos dele. Então, se nós entendermos isso que a Ana comentou agora, como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Nós podemos ver que nós não podemos ficar indiferentes diante de tão imenso amor por nós, porque foi uma demonstração tremenda de amor. Não podemos pensar que esse sacrifício tão poderoso seja incapaz de cobrir os nossos pecados, por piores que sejam. Nós precisamos, meus irmãos, lançar nossa fé no homem que foi pendurado sobre o madeiro, o Cristo crucificado, e receber dele vida e salvação. Seu sangue é capaz de perdoar pecados, transformar o caráter, renovar a família e nos tornar pessoas melhores e mais felizes. E por meio de sua graça podemos encontrar um novo motivo para existir. Então vocês percebem que ele tem poder de nos perdoar. Ele pode transformar nosso caráter. Ele pode renovar nossa família, ele pode construir uma família. Ele pode nos tornar pessoas melhores e pessoas ainda muito mais felizes. Porque quem está em Cristo, vivendo, praticando constantemente, não tem motivo para ficar triste, não é? Não tem porquê. Então, se nós identificarmos uma pessoa que está triste e se ela começar a buscar a Cristo, conseguir entender o que esse livro diz e praticar ele diariamente, muitas coisas vão mudar. Acho que dá para listar duas coisas que são fundamentais. Inclusive, eu conversei hoje pela manhã sobre isso. Primeiro, sobre a gratidão. Então, acordar pela manhã e ser grato por estar respirando, por exemplo. E segundo, perdão. Entender que o perdão é uma coisa importantíssima. Inclusive, ele disse, né? Se vocês não perdoarem uns aos outros, vocês não terão lugar no reino dos céus. Sim. O que tu me diz? Sim. Ao olhar para o que Jesus fez por você, por mim na cruz, que sentimentos vêm ao nosso coração, né? Por que o ser humano reluta tanto em se render a Jesus? Por que essa resistência? Por que não se entregar? Jesus não desistiu de você. Ele fez tudo isso por você. E aí a pergunta que fica é: qual será a sua resposta diante desse grande sacrifício? Hoje Cristo o chama. Não deixe para amanhã. Abrace agora o Salvador. E não o abandone nunca mais. E esse é o momento. Não daqui a 5 dias, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É agora. Principalmente depois do estudo de hoje, né, que ficou muito bem compreendido. Lógico que isso aqui é só uma pincelada, você depois pode buscar aí maiores referências, pode buscar um mergulho em águas mais profundas, mas só essa pincelada a respeito da cruz, do sofrimento, do propósito da cruz, da consumação, da missão que ele cumpriu. Não tem como não sentir gratidão pelo que ele fez, e a partir daí estabelecer um relacionamento com ele, entregar sua vida para ele. Esse é o convite. Até para ilustrar um pouco tudo isso que nós conversamos aqui, tem um filme do Mel Gibson como diretor, né? Que é A Paixão de Cristo. Porque fica
nítido esse sofrimento, essa angústia, a dor que ele sentiu. Não é? Muito forte. É muito forte. Mas é recomendável para você que está ainda na dúvida. Será que foi tão difícil assim mesmo? Dá uma olhadinha no filme. Exatamente. Muito obrigado. Nós reforçamos o convite. Dedique a sua vida a Cristo. Se entregue a Ele. Porque Ele é o único caminho. Tá bom? É isso. Até mais, pessoal. Até mais, amigos. Amanhã tem mais. Até. Tchau, tchau.